Olá pessoal, esse é o Estúdio com Marcão e hoje vamos falar sobre geografia. A atmosfera terrestre corresponde a uma camada de ar que envolve todo o planeta Terra e auxilia na manutenção da vida. É composta por gases que não se dissipam, mantendo-se por meio da gravidade. Com base no critério da dinâmica da temperatura, a atmosfera terrestre divide-se em camadas. A camada em que há um gradativo aumento da temperatura, pouca concentração de vapor d'água e o ar movimenta-se horizontalmente. Nela circulam os aviões de carga e de passageiros. É a segunda camada da atmosfera e nela se localiza a camada de ozônio. Esta citação refere-se a qual camada da atmosfera? Estratosfera, mesosfera, troposfera ou termosfera? Bom, nesse gráfico aqui a gente pode ver bem a diferença, né? Então, considera que a litosfera, né, é o planeta Terra, né? Então, a primeira camada vai ser a troposfera, tá? Então, onde existem os fenômenos meteorológicos, né, como chuva, onde os aviões voam, onde cai neve, onde tem os balões, tá? Então temos a estratosfera, onde está a camada de ozônio, tá? Então ela está na faixa dos 12 aos 50 quilômetros. Aí nós temos a mesosfera, né, que é a camada protetora, né? Então quando cai um meteoro na Terra, é aqui que vai se fragmentar, tá? Temos depois a termosfera. Termosfera então é onde ficam as ondas de rádio, TV, satélites. Você vai encontrar por aí também que a termosfera ela é dividida entre ionosfera e exosfera. Tem outros lugares que falam depois da termosfera existe a exosfera. Tem outros que falam que tem a ionosfera e a exosfera. Tá? Então tem várias definições. Mas, para você não ter dúvida, a ionosfera ela fica aqui entre 500 e 600 quilômetros de altura, tá? Então, é aqui exatamente onde está a propagação das ondas de rádio, TV e satélites, tá? E acima disso é a exosfera, tá? Então, é o limite superior, né? Aqui tem poucos gases. Então, aqui tem um resuminho rápido aqui para você se situar. Assim, a alternativa correta é a alternativa A estratosfera. Corpos rochosos de estrutura metálica que orbitam em torno do Sol como os planetas, mas que possuem uma massa muito pequena em comparação a eles. Seu diâmetro pode alcançar centenas de quilômetros, mas também pode ser de alguns poucos metros. Não costumam ter uma forma definida, apresentando as mais diversas aparências. A teoria que aponta o seu surgimento e formação mais aceita pela comunidade científica afirma que eles se formaram a partir da explosão que deu origem ao nosso sistema solar e que não se fundiram a nenhuma massa de nenhum planeta. O texto acima refere-se a... Então, os cometas. Tá? Então, aqui, né, o cometa Halley, né, o mais famoso, né, a última vez que ele apareceu em 1986, deve aparecer novamente em 2061. Tá? Então, os cometas são corpos celestes compostos por neve, rocha e poeira congeladas. Tá? Eles têm uma massa pequena, uma órbita irregular. Tá? O núcleo costuma ter cerca de 10 km de diâmetro. O maior cometa tem 100 km de diâmetro, é chamado Kuiper Belt. A cauda do cometa é formada pela aproximação do Sol. Os asteroides. Os asteroides eles são conhecidos como planetas secundários. Então, eles são corpos rochosos e metálicos. O tamanho pode variar de uma pedra até o diâmetro de 1000 km, tá? Mas só 16 possuem mais de 240 km. Tá? E sua órbita é regular ao redor do Sol. E eles são remanescentes da formação do sistema solar. Satélites. Eu coloquei o artificial e o natural porque ficou amplo aqui, tá? Mas provavelmente, né, a banca quis perguntar sobre o natural. Mas enfim, o artificial é qualquer corpo feito pelo ser humano e colocado em órbita ao redor da Terra ou de qualquer outro corpo celeste. Então vai aí o Sputnik, o Brasilsat 1 e 2, o telescópio Hubble, né, tudo que vai lá para o espaço que foi feito pelo homem. Tá? Então, são mais de 6.000 já que foram lançados. Tá? E estima-se que apenas 6% estão em uso. Então, o resto, quer dizer, normalmente, por exemplo, o Brasilsat tinha uma vida útil de 8 anos e foi usado por 17. Tá? E depois, aí, o que acontece com esses 94%? Ficam orbitando por aí até entrar na atmosfera da Terra e ser desintegrados. Tá? Mas, ou seja, esses 94% é o que a gente chama de lixo espacial. Tá? Agora, falando de satélite natural, então, o mais conhecido é a Lua, né, que é o satélite natural da Terra.
Então o que é um satélite natural? É o corpo celeste que gira em torno de um planeta por força da gravidade. Então Ganímedes, que é o satélite de Júpiter, é o maior do sistema solar. Titã, que é um dos satélites de Saturno, é o único que tem uma atmosfera densa e líquida na superfície. Tá? Então o pessoal já achou a água lá, então numa dessa tem vida, aquela coisa. E Saturno, né, também, né, onde está Titã, tem a maior quantidade de satélites naturais. Meteoros. Então, você tem aqui um desenho de uma chuva de meteoros, um meteoro propriamente dito, um meteorito, quer dizer, que é quando cai, né, ele não se desintegra quando entra na Terra, e uma cratera, né, então é a chamada cratera de Tsweng, que fica lá na África do Sul. Tá? Então, o meteoroide, que é o asteroide pequeno, quando entra na atmosfera da Terra passa a ser chamado de meteoro. Então, estrelas cadentes são os raios de luz formados quando as pedras queimam ao entrar em contato com os gases da atmosfera terrestre, a 70 km por segundo. Meteorito, então, são as pedras que não foram desintegradas nesse contato. E a queda de meteoros pode gerar crateras, né, como essa aqui de Tsweng, próxima a Petrólia, na África do Sul, que ela tem 1,3 km aqui, né, mais ou menos, e estima-se, né, que ela surgiu há quase 220 mil anos. Tá? Então, muitas teorias, do tipo, por que acabou? Por que os dinossauros acabaram? Porque caiu um meteoro dos bons. Então, a resposta correta é a resposta B. Né? Os asteroides são os corpos rochosos de estrutura metálica. Não é de hoje que ocorre a exploração dos recursos naturais da Amazônia brasileira. A região, inicialmente extrativista, passou a despertar o interesse e a cobiça nacional e internacional, sobretudo após a década de 50. A partir daí, as estratégias de ocupação e incorporação da Amazônia se deram por intermédio de várias políticas desenvolvimentistas promovidas pelo Estado e pela ação de grandes grupos econômicos privados nacionais e internacionais com diversos interesses na região. Ao longo desse recente processo de ocupação do espaço geográfico regional, a ação desses agentes provocou uma exploração criteriosa dos recursos naturais, baseada na incorporação de práticas sustentáveis e valorização dos conhecimentos das comunidades tradicionais, como pescadores, quilombolas e pequenos agricultores familiares. Pessoal, exploração criteriosa no Brasil é um negócio, né, meio discutível em quase todos os termos. Tá? Então, não é isso, não houve exploração criteriosa nenhuma. Tá? Tudo bem, está aumentando as práticas sustentáveis nos últimos anos, a valorização das comunidades tradicionais, dos pescadores, dos pequenos agricultores, mas está longe ainda de ser criterioso. Baixa produtividade e rentabilidade dos projetos de exploração mineral de ferro, manganês, bauxita e cauli em virtude da utilização de tecnologias tradicionais e da pouca capitalização dos empreendimentos instalados. Não é baixa produtividade e rentabilidade, nem tecnologia tradicional e pouca capitalização. É só você pensar que quem explora isso aqui é Vale do Rio Doce, ArcelorMittal e outras grandes multinacionais. Tá? Então, bobagem. Grande participação dos estados da região na composição do PIB, pois os projetos de extração mineral implantados, além de estratégicos para o estado, possuem alto valor agregado no mercado internacional. Bom, os estados da região norte estão em último, né? Sabe que o sudeste é a região mais importante do Brasil, né, na composição do PIB, depois veio o sul, o centro-oeste, o nordeste e o norte. Então, não tem grande participação. Tá? E alto valor agregado, não. O valor agregado ele é baixo, você está exportando matéria-prima. Então, para você fazer uma analogia, o que custa mais? 1 kg de café ou 1 kg de Nespresso? Faz a mesma coisa. Então, o que é mais caro? De ferro ou aço? Então, é a mesma coisa. Então, está errada essa resposta. E reduzida a participação dos povos amazônicos nas decisões sobre a necessidade e viabilidade desses empreendimentos, uma vez que os projetos são decididos de fora para dentro da região e voltados, sobretudo, para o mercado externo. É o que a gente acabou de falar, né? Então, quer dizer, os povos são os últimos a ser consultados e são grandes empresas que cuidam desse mercado. Tá? Então, a resposta correta é a D. Analisando o gráfico, uma razão para a tendência observada a partir dos anos 70 e uma consequência demográfica é... Então, vamos primeiro analisar o gráfico. Tá? Então, você vê que de 1940... a fecundidade no Brasil, né, as mulheres tinham 6,16, depois 6,21 filhos por mulher, 6,28 em 1960, né, e foi caindo, né, ao longo, né, das décadas seguintes,
caiu até chegar a 1,9 em 2010. Então, para você ver, a pirâmide etária do Brasil é essa. Em 1970, quer dizer, você tinha realmente a forma de uma pirâmide, né, entre homens e mulheres. Já 30 anos depois, você vê que a coisa, né, começou a tomar corpo, a base começou a diminuir, né, e aqui as faixas etárias, né, de pessoas mais idosas começou a aumentar, tanto das mulheres quanto dos homens, né, só comparar aqui com 1970. E essa recente, né, dos homens e mulheres em 2017, você vê que a coisa se aprofundou ainda mais, né? Então, quer dizer, a base está bem menor, né? O meião aqui está mais cheio e já temos mais gente aqui, né? Mulheres, ó, mais de 60 anos, né? Tanto mulheres quanto homens. Então é por isso, né, que tanta briga pela reforma da Previdência que está acontecendo, porque você vê que tem pouca gente aqui na base para sustentar esse povão aqui. Você vê que em 1970 ó, a base era grande, então quer dizer, era muita gente aqui trabalhando e pouquíssima gente que chegava à idade de obter uma aposentadoria. E hoje a coisa está perigosamente se invertendo, até porque o desenho aqui do Brasil ele se aproxima muito do que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. Né? Então, pouca gente tendo filhos, né? Até por conta, né, da sociedade moderna, e isso acaba espalhando aí, né? Gerando os problemas da Previdência. Bom, muito bem. Então, analisando o gráfico, uma razão para a tendência observada a partir dos anos 70 e uma consequência demográfica é maior participação da mulher no mercado de trabalho e estreitamento da base da pirâmide etária da população. Exatamente. Mulher começou a entrar mais no mercado de trabalho, começou a ter filhos cada vez mais tarde, né? E menos filhos. Tá? Então, está correto. Baixa taxa de escolaridade das mulheres nas áreas urbanas e a queda do ritmo de crescimento da população. A baixa taxa? Não. As mulheres nas áreas urbanas têm maior nível de escolaridade. E a queda do ritmo de crescimento da população? Isso é verdade. Maior acesso à informação para as mulheres, sim. E a redução do número de adultos e idosos no total da população. A gente já falou que não é isso. Né? Então, o número de idosos está aumentando. E adoção de políticas públicas de controle de natalidade e o alargamento da base da pirâmide etária do país. Bom, o alargamento da base da pirâmide etária está errado, a gente viu lá no gráfico. Controle de natalidade tem a diferença entre controle de natalidade e planejamento familiar. Tá? Então, controle de natalidade, pensa numa coisa mais China, né? Do tipo, você só pode ter um filho por casal e acabou. Né? Então, isso seria um controle geral do Estado. O que o Brasil faz é muito o planejamento, políticas de planejamento. Tá? Tudo bem, controle de natalidade, planejamento, tem a ver? Tem. Mas então o planejamento familiar, então a distribuição de contraceptivos, informação para os casais, né? E a própria urbanização, né, acabou contribuindo para isso também. Então a resposta correta é a alternativa A maior participação da mulher no mercado de trabalho e o estreitamento da base da pirâmide etária da população. Sobre a produção agrícola brasileira, é correto afirmar que... Bom, primeiro vamos colocar alguns gráficos que são interessantes para a gente entender. Eu deixei esse link aqui, né, do Ministério da Agricultura, então é um documento bastante interessante sobre tudo que ocorre no agronegócio brasileiro. Então vamos lá, o preço médio das exportações dos principais produtos agrícolas exportados. Né? Então você vê que soja domina, né? Soja é o principal produto de exportação agrícola do Brasil. Tá? Depois vem carne, fumo não manufaturado, tá? Vem açúcar de cana, farelo de soja, suco de laranja, carne de frango, café verde, carne de suína. O café dominava toda a pauta brasileira, você vê que hoje é a soja, né, que tem um papel mais relevante. Existe a tabela das exportações agrícolas por setores, né? Então você vê aqui que a participação, olha, 35%, 35,6% é o complexo soja, as carnes 19,9%, complexo sucro-alcooleiro, né, 15,9%. Café 7,7, assim vai, cereais 5,9, fumo 3, então sucos 2,9, né? E assim sucessivamente. Então são os principais itens da pauta brasileira. E também, né, a continuação da tabela anterior, né, você vê que cacau é 0,5%, que mais? Chá, bebidas 0,5% também. Então a exportação de derivados de milho representa uma fatia importante da pauta de exportações. É meio questionável isso aqui, coloquei errado, né? Então, derivados de milho, que é uma fatia importante. O Brasil exportou cerca de 24 milhões de toneladas com uma receita de 4,2 bilhões. Não é tão ruim assim. Então, quer dizer, já é uma questão que ficaria, né? Vamos dizer assim, não vou marcar errado
nessa logo de cara. Vamos ver as outras se tem alguma melhor, porque acontece muito isso também, né? Nos concursos, né? Acontece muito essas coisas, né? Tipo, uma tá certa e a outra tá mais ou menos, né? Então, vamos lá. O arroz produzido no país em pequenas e médias propriedades tem como finalidade principal abastecer o mercado interno, não fazendo parte da pauta de exportações. O Brasil faz parte, sim, o Brasil exporta arroz, sim, mas é muito pouco ainda. O Brasil exportou em 2018 cerca de 1,4 milhão de toneladas, com uma receita de nem meio bilhão de dólares, tá? Então, tá crescendo, mas ainda é muito pouco. O país não produz trigo em quantidade suficiente para atender a demanda do mercado interno, necessitando importar o produto, sobretudo dos Estados Unidos e da União Europeia. Bom, o Brasil importa cerca de metade do seu consumo, né, que é estimado em 11,3 milhões de toneladas. O problema é que o Brasil, o trigo que é produzido aqui, ele não é de tanto alta qualidade. Aquele trigo que a gente precisa para fazer pãozinho na padaria, né, que o padeiro precisa, né, para o pãozinho da padaria, ele precisa ser importado, tá? Então, tipo 60% é importação. Tá? Então, por causa disso que o Brasil tem que importar, porque você comer o teu pão na chapa todo dia lá, por causa disso. Come menos pãozinho que você ajudará a balança brasileira, menos pizza também, e assim vai, né? O maior exportador para o Brasil é a Argentina, com 4 milhões de toneladas. Depois vem Estados Unidos e o Canadá. Os Estados Unidos está aqui, mas ele não é tão importante, tá? Então, o principal é a Argentina, tá bom? E a União Europeia, nada. Agora a Rússia que está, né, tentando, né, começar, né, também a trabalhar com o Brasil, mas ainda disparado é a Argentina, tá? Principal. As frutas cítricas têm colocação garantida no mercado mundial. Bom, de cada 5 copos de laranja consumidos no mundo, 3 são produzidos no Brasil. O Brasil exporta 98% do total da produção de laranja, principalmente nos Estados Unidos e União Europeia. E são produzidos cerca de 18 milhões de toneladas de laranja e limão atualmente no Brasil. O limão também é exportado bastante para a União Europeia, tá? Então, a resposta correta é a alternativa D. As frutas cítricas têm colocação garantida no mercado mundial, ou seja, está muito mais certo do que a A, tá? Então a A poderia ser discutível, mas a D você crava 100% de certeza. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Né? Se inscreva no nosso canal, faça ele crescer e até a próxima.